Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Uma boa noite a todos. É com alegria que hoje nós temos a oportunidade de dar continuidade a esse nosso curso bíblico online. Como nós estamos fazendo a partir dos nossos últimos vídeos, hoje nós trataremos de mais um tema que, como já disse anteriormente, é uma espécie de linha mestra que nos ajudará a ler com mais proveito os textos dos evangelhos sinóticos. Quando nós começamos a falar a respeito dos evangelhos, nós dizíamos que a espinha dorsal dos evangelhos é justamente o anúncio do querigma, da morte e ressurreição de Jesus. Esse é o anúncio fundamental que era feito para aquelas pessoas que, sobretudo, ainda não tinham ouvido falar de Jesus. Uma vez que, ao conhecerem este Jesus, que por nós deu a sua vida e que nos reconciliou com o Pai, muitas pessoas se sentiam tocadas por esse anúncio e aderiam ao grupo cristão. Porém, o querigma não é toda a mensagem. A partir desse primeiro passo em direção a Jesus, era necessário dar outros. E é aí que vai entrar justamente a didaqué, a catequese. É sobre este grande bloco da catequese que nós também hoje iremos falar. Nós já estamos falando ao longo dessas últimas semanas. Na semana passada falamos sobre os milagres de Jesus, que querem, sobretudo, nos ensinar alguma coisa a respeito de Jesus. E hoje nós teremos a oportunidade de refletir sobre a ética que Jesus nos apresenta no Novo Testamento. Esse é um tema muito importante porque, uma vez que uma pessoa adere a Jesus, surge uma pergunta quase que espontânea, natural. E agora? O que eu preciso fazer? Como eu devo me comportar? Como eu devo conduzir a minha vida de acordo com estas exigências que o próprio Senhor Jesus nos apresenta? Então, nesse sentido, para entender esta ética que Jesus nos apresenta, nós precisamos ir até os seus discursos. É lógico que Jesus não é um filósofo ou coisa parecida, mas ele tem uma visão a respeito desse comportamento humano e nós devemos buscar isso não apenas nas suas palavras, mas também no seu próprio testemunho. Ele é este padrão de homem que nós devemos imitar. Quando lemos esses discursos de Jesus presentes no Novo Testamento, nós ali descobrimos que este modelo de homem novo apresentado por Jesus é algo completamente inusitado até. As exigências do reino são bastante grandes, elevadas, e parece que nós nunca sonharíamos em viver certos ideais se não tivéssemos ouvido isso dos lábios do próprio Jesus. São exigências bastante grandes, radicais, e que nós não vamos encontrar em nenhuma parte, em nenhum outro código moral fora dos evangelhos. No entanto, esse estudo das tradições sinóticas demonstra que os evangelistas deixam frequentemente sentir este influxo do Antigo Testamento no seu modo de escrever, chegando até mesmo a moldar as suas ideias a partir de certos padrões literários do Antigo Testamento. É lógico que não há como negar que os evangelistas tenham sofrido um influxo do pensamento do Antigo Testamento. Mas, a partir deste influxo,
diversos autores começam a se questionar justamente a respeito da originalidade dos textos evangélicos. Se há esta influência do pensamento de textos do Antigo Testamento, até que ponto nós podemos falar desta originalidade dos textos do Novo Testamento? Não seria melhor então falar de uma espécie de acomodação da lei mosaica para esta nova situação da igreja nascente? Se nós admitimos que a ética que Jesus apresenta é tão somente uma acomodação dos textos do Antigo Testamento, nós não podemos falar totalmente de inovação. Nesse sentido, a ética do Novo Testamento não seria uma inovação, mas uma espécie de renovação de ideais que já eram, de certa forma, praticados. Inclusive, há diversos autores que vão pesquisar nesta literatura um pouco posterior ao período em que Jesus viveu, essa literatura, sobretudo rabínica, que começa a surgir no século II, terceiro da era cristã, vão encontrar diversos pontos de contato entre o ensinamento de Jesus e o ensinamento dos rabinos que viveram naquele tempo. Em seus discursos, Jesus nos convida a um comportamento moral fundamentalmente dominado pela ideia de reino de Deus, que comporta renúncias bastante transcendentais naqueles que o aceitam. Esse conceito de reino de Deus, depois, nós teremos a oportunidade de refletir ao longo desse nosso encontro. Na história do cristianismo, a igreja sempre sentiu essa necessidade de se ajustar, de se adaptar a essas exigências da ética evangélica. Entretanto, nós hoje não estamos aqui interessados em interpretar os evangelhos ou a ética evangélica a partir de todos os desdobramentos da teologia dogmática ou teologia moral que foram feitos ao longo da história do cristianismo. Essa seria uma empreitada que não conseguiríamos colocar aqui dentro do espaço de uma hora apenas. Nós vamos fazer um caminho inverso. Nós vamos tentar ir diretamente nas fontes para perceber de onde esses desdobramentos partiram. Além disso, nós não temos como hoje fazer aqui um estudo de todos os ensinamentos de Jesus, de todos os ensinamentos éticos e morais presentes nos evangelhos. O que nós vamos fazer aqui é pensar apenas um texto que serve de referencial e de modelo para tudo aquilo que nós queremos falar ao longo desse vídeo. O texto que nós vamos escolher para ilustrar esta ética do Novo Testamento será o texto do Sermão da Montanha, o primeiro discurso presente no Evangelho de Mateus, os capítulos 5º ao 7º, que funcionam como uma espécie de chave de leitura para toda a ética presente no Novo Testamento. O evangelista Mateus costuma colocar os ensinamentos de Jesus separados em blocos. Nós encontraremos 5 grandes discursos de Jesus ao longo do seu evangelho. Dos capítulos 5º ao 7º, nós temos esse grande sermão, o chamado Sermão da Montanha. Depois, no capítulo 10º, temos um discurso missionário. No capítulo 13, temos o discurso de parábolas. No capítulo 18, um discurso voltado para a comunidade, para a igreja. E, finalmente, nos capítulos 24 e 25, temos o famoso discurso escatológico de Jesus. Mas hoje nós vamos refletir somente sobre uma parte, inclusive, desse primeiro discurso de Jesus, o chamado Sermão da Montanha. A respeito desse sermão, nós vamos encontrar uma versão um pouco menor, mais reduzida, também no Evangelho de Lucas, no capítulo 6º, dos versículos 20 ao 49. Diferentemente de Mateus, que coloca Jesus no alto de uma montanha, Jesus, no Evangelho de Lucas, está numa planície. E é ali que ele vai fazer esse seu discurso. Como eu dizia,
muito mais reduzido do que aquilo que nós encontramos no Evangelho de Mateus. Não seria exagerado afirmar que a ética do Sermão da Montanha, tal como nós a conhecemos hoje, depende muito, ou depende quase que exclusivamente, desta versão de Mateus. Foi ele quem soube dar esta projeção normativa até o ponto de apresentá-lo nesta forma de uma doutrina catequética. Então, a comunidade cristã, ao longo desses 2000 anos de caminhada, quando pensa nesta ética do reino, em geral, se remete a esta versão de Mateus desse discurso do chamado Sermão da Montanha. Desde muito cedo, os estudiosos, os comentaristas, reconhecem as imensas riquezas presentes nesse longo sermão de Jesus. Mas também, desde muito cedo, começamos a perceber as dificuldades quando tentamos delimitar esses limites éticos, esse conteúdo ético desse sermão de Jesus. Afinal de contas, quais seriam concretamente as suas exigências? E é sobre isso que tentaremos refletir ao longo desse nosso encontro. A história da interpretação do Sermão da Montanha apresenta diferentes modelos ou tentativas de interpretação desse sermão de Jesus. Uma primeira tendência que nós encontramos entre os comentaristas é aquela de ver esse sermão como uma espécie de força primordialmente moralizante. Ou seja, o conteúdo do Sermão da Montanha se ajustava perfeitamente às exigências de um espírito legalista. Desta forma, segundo esses comentaristas, o intuito de Jesus seria oferecer aos recém-convertidos, ou melhor, o intuito de Mateus seria oferecer aos recém-convertidos uma nova legislação, numa tentativa de substituir a antiga lei a Torá. Se é assim, então esta ética de Jesus se situaria no mesmo nível da ética do rabinismo do seu tempo. Ou seja, ele pretendia oferecer normas práticas de conduta. Esta forma de ler o Sermão da Montanha, de fato, se encaixa em muitos aspectos com a ética presente nas escolas rabínicas deste tempo. É evidente que esse modo de compreender o sermão nos permite fazer algumas observações até certo ponto válidas, mas incorre também num erro fundamental. O erro fundamental dessa interpretação é o de supor que esses paralelismos particulares nos permitam fazer uma identificação geral das doutrinas presentes no Sermão da Montanha. Ou seja, porque eu encontro certas semelhanças aqui ou acolá, não quer dizer que necessariamente Jesus se encaixe perfeitamente nesse modelo dos rabinos daquele tempo. Um segundo modelo ou tentativa de interpretação do Sermão da Montanha é aquele que tenta ver nesses capítulos do 5º ao 7º de Mateus uma espécie de lei impossível de ser praticada. De fato, as exigências que são apresentadas aqui são bastante elevadas. Por exemplo, Jesus, nesse Sermão da Montanha, nos apresenta uma castidade até de pensamento. Não podemos olhar para ninguém com o desejo de possuir esta pessoa. Nós devemos ser imunes de toda e qualquer tendência de mentira, que o seu sim seja sim, o seu não seja não. Ou então, devemos amar os nossos inimigos. Vejam, de fato, essas exigências presentes no Sermão da Montanha são bastante elevadas. Então, a partir desta visão, alguns autores começaram a pensar, sobretudo de linha protestante, começaram a pensar
que o Sermão da Montanha se trata, na verdade, da ética do impossível. E por que então Jesus teria apresentado esse estilo de vida impossível de ser alcançado? Seria para despertar em nós esse sentimento de incapacidade e desconfiança em relação às nossas próprias forças. E isso poderia despertar em nós esta postura de fé que nos obrigaria a nos lançar confiantemente nos braços de Deus. Ora, se eu não sou capaz de cumprir isso, eu não posso confiar em mim mesmo. E uma vez que eu sou incapaz de cumprir essas exigências do reino, o que me resta então é confiar inteiramente no amor, na bondade e na misericórdia de Deus. Ou seja, essa sensação de angústia diante desse sermão é que nos impulsionaria para Deus. No entanto, essa interpretação também choca com o texto, porque, de fato, algumas leis parecem exigir forças sobre-humanas para serem praticadas. Mas, apesar disso, Jesus não parece duvidar que seus discípulos fossem capazes de cumprir esses mandamentos. E, aliás, nós veremos, ao longo de todo o Novo Testamento, os discípulos de Jesus realizando justamente essas coisas impossíveis. Por exemplo, a respeito do amor aos inimigos. Se nós tomamos ali o capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, nós veremos Estevão, que na hora da sua morte reza por aqueles que o estavam apedrejando. Então vejam que esta ética do reino, por mais difícil, exigente que seja, ela, ao menos no pensamento de Jesus, parece que era algo possível de ser vivido. Uma terceira forma de se entender esse discurso de Jesus é como se ele exigisse cumprir todos esses preceitos, considerando-lhes promulgados numa situação de crise, portanto, num período, num tempo de exceção. Esta seria uma ética ajustada a um tempo específico, esse tempo que nós estamos vivendo. Tal interpretação é de caráter escatológico e admite que Jesus pensava na iminência do fim. Eu já tive a oportunidade de citar para vocês justamente esta consciência que havia na igreja primitiva de que, com a vinda de Jesus, nós já estamos vivendo os últimos tempos. E parece que esta espiritualidade escatológica, que afirmava esta intervenção de Deus para um período muito próximo, era algo de fato muito vivo no tempo de Jesus. É a partir daí que alguns autores então pensam que Jesus queria oferecer ao homem uma última possibilidade de acumular méritos antes de iniciar a grande catástrofe, o grande fim. É lógico que essa interpretação contém também algumas sugestões válidas. Como eu dizia, de fato, havia este ambiente marcado no judaísmo por esse sentimento, por essa espiritualidade escatológica. E não há como negar isso na pregação de Jesus. Mas é difícil descobrir aqui nessas palavras de Jesus estes sintomas inconfundíveis de um esforço sublime exigido dos destinatários desta mensagem. Tampouco parece se tratar de uma mensagem, de uma moral para um último momento, ou seja, uma moral promulgada por alguém obcecado por esta psicose de um fim. Jesus está muito distante, inclusive, de se apresentar como uma espécie de fanático ou como alguém fora da realidade, cujas exigências morais façam brotar num homem esse sentimento de angústia ante de uma catástrofe iminente. Pelo contrário, na pregação de Jesus, nós percebemos algo radicalmente novo. Ele anuncia que este tempo do fim é o tempo, sobretudo, da salvação. A intervenção de Deus neste mundo é uma intervenção salvífica, feita para o bem do homem. O que há de peculiar aqui nesse discurso é que Jesus prega em circunstâncias muito concretas, e nesse sentido, a linha mestra que perpassa todo esse sermão é a ideia
do reino de Deus, que não é entendido por Jesus como uma realidade para além desta vida, mas como uma realidade que já está presente no meio de nós. Tudo isso permite supor que essa doutrina moral pregada por Jesus, tal como nos apresenta o evangelista Mateus, contém normas e preceitos de vida com exigências únicas de perfeição. Mas a motivação é justamente esta irrupção do reino de Deus no meio de nós. É algo que já está presente e, por isso, exige do ser humano um comportamento diferenciado. Ao longo desses 3 capítulos, do 5º ao 7º, Mateus então condensa esse primeiro grande bloco de ensinamentos de Jesus. Seria quase que ilusório pensar que algum discípulo de Jesus estivesse ali ao lado, com um bloquinho de notas, colocando no papel todas as palavras de Jesus. É lógico que esse longo discurso de Jesus não pretende traduzir uma circunstância histórica concreta. Na verdade, Mateus agrupa neste único momento, neste primeiro momento, uma série de ensinamentos de Jesus que eventualmente foram pronunciados em circunstâncias variadas da sua vida. Mateus, então, não pretende aqui nos oferecer um eco de algum discurso específico pronunciado por Jesus no momento determinado da sua vida. Mas o que ele quer oferecer é uma espécie de catecismo da vida cristã. Os temas que Mateus aqui afronta são, na verdade, aqueles temas que preocupavam a catequese cristã primitiva. É lógico que nós não vamos encontrar aqui um manual de moral completo, como nós temos hoje em dia, diferentes manuais que falam sobre temas variados. Não. Na verdade, Mateus queria oferecer uma adequada instrução moral para os recém-convertidos. Então, de novo, aquilo que eu já disse em outros vídeos, gostaria de repetir. Precisamos entender que Mateus está pregando para um público de carne e osso, para uma igreja real, para problemas reais. E são estas questões que devem ser afrontadas pelo evangelista. E nesse sentido, conforme o próprio texto da Dei Verbum, que nós já tivemos a oportunidade de ler ao longo desses vídeos, nós precisamos lembrar que os evangelistas, eles, diante desta urgência de oferecer um ideal ético que fosse válido para as suas comunidades, selecionaram, dentre os mais variados ensinamentos de Jesus, aqueles que fossem mais úteis para a sua realidade específica. E puseram nos lábios de Jesus, então, estes ensinamentos preservados pela comunidade cristã. Gostaria de recordar a vocês algumas ideias que já partilhei em outros vídeos. O evangelho que nós temos hoje nas nossas mãos é o resultado de uma série de etapas que foram sendo vividas ao longo da história da igreja. Ou seja, Jesus prega numa circunstância bastante específica, para um auditório específico. A partir desse momento em que Jesus vai deste mundo, ele morre, ressuscita e sobe aos céus, ele confia aos apóstolos a responsabilidade de pregar esta mensagem. Porém, os apóstolos, eles não são papagaios, eles não simplesmente repetem ipsis literis, literalmente, aquilo que Jesus disse. Porque também os apóstolos, quando eles partem em missão, eles têm comunidades concretas diante dos olhos. Portanto, eles precisavam adaptar esta mensagem de Jesus a essas circunstâncias específicas, a esses auditórios específicos. E é somente num terceiro momento em que esta mensagem, já adaptada aos mais variados públicos, será colocada por escrito. Então percebam que o que nós temos nas nossas mãos é lógico que não se trata de uma invenção da igreja. A raiz disso está na pregação de Jesus de Nazaré. No entanto, nós precisamos lembrar que essa pregação de Jesus de Nazaré, ela vai sendo adaptada,
vai sendo acomodada às mais variadas circunstâncias que a igreja encontrava naquele tempo. Uma outra ideia igualmente importante que nós precisamos nos lembrar é a de que nós não podemos aplicar os mesmos critérios de interpretação a todas as passagens do Sermão da Montanha. Vejam, se nós temos aqui, na verdade, uma espécie de aglutinação de ensinamentos de Jesus que foram pronunciados em momentos variados, e Mateus organiza, concatena esses ensinamentos de maneira lógica, nós precisamos aplicar a cada uma dessas passagens um modelo específico. Então, eu não posso, por exemplo, interpretar uma parábola. Elas estão presentes nesse discurso de Jesus. Lá no final do capítulo 7, nós temos parábolas. Então, eu não posso explicar uma parábola da mesma forma como eu explicaria, por exemplo, as bem-aventuranças. Já falamos da necessidade de se ler, de se respeitar o gênero literário de cada texto. Então, cada texto, eu não posso simplesmente fazer um amontoado e tentar ler o Sermão da Montanha como se fosse uma coisa só. Cada passagem deve ser lida a seu modo, respeitando a intencionalidade, portanto, do autor. Uma coisa que não podemos nos esquecer é de que essas palavras, dos capítulos 5 ao 7 de São Mateus, são direcionadas a homens e mulheres que já entraram nesta dinâmica do reino de Deus. Ou seja, a pessoas que já se beneficiam desta salvação escatológica. Esta salvação que já é uma realidade em nossas vidas. E é nesse sentido que Mateus pode exigir desses homens e dessas mulheres, desses cidadãos do reino dos céus, já neste momento presente, este comportamento ético superior da média. Tal severidade, tais exigências não se apoiam nas forças humanas, mas unicamente na graça divina, que é inerente a esta ideia de reino de Deus. A ética do Sermão da Montanha, ela supera a capacidade natural do homem porque pressupõe a pregação do Evangelho. Então, quando Jesus nos apresenta todos esses mandamentos de dar a outra face, de amar os inimigos, de cumprir os mandamentos, mas não se contentando com a letra morta, mas sim indo além daquilo que a lei determina. Isso tudo ele só o faz porque ele sabe que os homens não estão abandonados à sua própria sorte. Os homens são motivados, são animados por esta força que eles extraem do Evangelho. Portanto, é a graça de Deus que impulsiona os homens na prática desta ética que Jesus nos apresenta. Como eu disse a vocês, nós não teríamos condições de comentar todo o Sermão da Montanha, que é, de todos os discursos de Jesus, o mais longo de todo o Novo Testamento. Já disse que encontramos uma versão mais abreviada no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos do 20 ao 49. Antes de tudo, nós precisamos entender algumas questões prévias para fazermos uma leitura mais profunda deste texto do Evangelho de Mateus. Precisamos entender a situação socioeconômica e política do auditório de Mateus. Acredita-se que o Evangelho de Mateus tenha sido escrito por volta dos anos 80, em Antioquia, na Síria. Portanto, nós estamos falando de um território dominado também pelos romanos, assim como Israel foi dominado pelos romanos desde o ano 64 a.C., e no tempo de Jesus isso ainda acontecia e permaneceu durante um bom tempo. Assim também a Síria era um território dominado pelos romanos. E nós precisamos entender isso quando lemos um evangelho, porque existe neste território controlado pelos romanos uma ideologia imperial que foi bastante difundida. A ideologia imperial que estava subjacente nesses territórios dominados por Roma era a ideologia de ver Roma, a dominadora,
como uma grande benfeitora, como a salvadora do povo dominado. Havia este ideal da pax romana, a paz romana, ou seja, esse ideal de bem-estar, de prosperidade, de calma, de segurança, que era transmitido aos povos dominados. E nesse sentido, nós vamos perceber que este conceito de reino de Deus, ele é fundamental para se opor, inclusive, a essa dominação romana, porque a segurança, a estabilidade não vem àquelas pessoas por meio de Roma, não vem pelas mãos dos homens, mas é, sobretudo, um dom de Deus. Então, esta ideologia socioeconômica e política é fundamental para se ler esse texto. Ademais, nós precisamos considerar a própria situação de exploração, de opressão em que se encontravam esses povos. E isso nos ajuda a entender algumas palavras que também são ditas no Sermão da Montanha. Um outro elemento que não pode passar despercebido por nós era a própria situação dos judeus após o ano 70. No ano 70, a cidade de Jerusalém foi completamente devastada pelos romanos. O templo destruído e muitos grupos judaicos que até então existiam ou foram completamente eliminados ou se dispersaram. E esses grupos, é evidente que passaram a debater entre si, incluindo com a comunidade de Mateus, que era uma comunidade formada sobretudo por judeus que se converteram ao cristianismo. E é nesse sentido de acusações recíprocas, então um grupo acusava o outro de traição, etc., que Mateus vai precisar formular uma teologia para responder também a este ambiente. Mateus vai procurar mostrar que a sua comunidade é, na verdade, o autêntico Israel. Não este Israel conhecido sobretudo pela raça, pelo sangue, pela etnia, mas o autêntico Israel é aquele que adere a Deus pela fé. Há alguns encontros, quando comentávamos sobre as narrativas da infância de Jesus e falávamos ali sobre o evangelho da infância segundo Mateus, nós vimos que o evangelista Mateus tem essa preocupação de caracterizar Jesus como filho de Abraão e filho de Davi. Vimos que esta caracterização de filho de Davi é para mostrar que Jesus de fato é o Messias de Israel. Mas também vimos que essa caracterização de Jesus enquanto filho de Abraão é para mostrar que Jesus é o Salvador de todo o mundo, porque em Abraão todas as nações da terra serão abençoadas. Então, o que Mateus tenta mostrar é que, de fato, esta salvação proclamada pelos judeus não é uma salvação exclusiva deles, mas esta promessa feita por Deus a Abraão se cumpre no hoje da igreja. Vimos também que nos evangelhos da infância, segundo Mateus, Mateus procura colocar quase que em paralelo alguns textos do Antigo Testamento com a narrativa do nascimento de Jesus. Vimos ali esta imagem de Jesus como um novo Moisés, assim como Moisés foi salvo da morte na sua infância, ao ser colocado nas águas, resgatado ali pela filha do faraó, nós também temos esse massacre dos inocentes. Então Jesus, ele é o novo Moisés. E particularmente aqui, esse conceito de novo Moisés é fundamental para entendermos, sobretudo, o Sermão da Montanha. Como eu dizia a vocês, nós não teremos como comentar todo o Sermão da Montanha, porque exigiria de nós um tempo de que não dispomos. Por isso nós vamos nos concentrar agora, neste momento, apenas nessas palavras iniciais de Jesus, as chamadas bem-aventuranças. Antes de começarmos a leitura deste início do capítulo 5 de São Mateus, é necessário nós localizarmos aqui algumas informações importantes que o evangelista nos dá. No final do capítulo 4, Mateus nos oferece uma lista das pessoas que paravam para ouvir Jesus. Vejamos aqui então o capítulo 4, versículo 25. O evangelista diz: seguiam-no multidões numerosas, vindas da Galiléia, da Decápole,
de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Por que o evangelista nos dá essas informações geográficas? Então, a Galileia é o extremo norte do país de Jesus. A Decápole é esta região que fica para além do lago de Genezaré. Jerusalém fica mais ou menos no centro. A Judéia é a província do sul do país de Jesus. Então, a Jerusalém fica na Judéia, mas esta província da Judéia ela se estendia mais ao sul. E da região além do Jordão, ou seja, a Transjordânia, né? O que nós temos aqui, na verdade, é uma descrição quase que do antigo reino de Davi. Então, quando o evangelista nos apresenta todas estas regiões que vão ao encontro de Jesus, é como se ele quisesse dizer que todo Israel, de fato, está disposto a escutar Jesus. Ou seja, o povo de Deus é discípulo em potencial, ao menos, de Jesus. E agora sim, nós vamos começar a leitura deste capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Diz o evangelista: vendo ele as multidões, subiu à montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo. Antes de tudo, precisamos entender esta ambientação que Mateus nos apresenta. É interessante que ele não faça questão aqui de dizer o nome deste monte em que Jesus subiu. Mas é mais curioso ainda pelo fato de Mateus colocar um artigo definido antes da palavra montanha. Ou seja, ele não citou o nome. O mais natural seria dizer que Jesus subiu em um monte, em uma montanha qualquer. Mas não é isso que ele traz. De aqui o evangelista diz que ele subiu à montanha, ou seja, uma montanha definida. Nós não sabemos o nome desta montanha, mas é uma montanha, um ponto específico. Que montanha é essa? É lógico que a tradição cristã vai identificar esta montanha num determinado ponto geográfico específico. Mas muito mais do que uma referência orográfica ou geográfica, o que Mateus nos apresenta aqui é um monte teológico. Segundo as concepções culturais e religiosas, Deus, pelo fato de ser transcendente, pelo fato de ser sublime, ele está sempre acima. Esta referência de algo sublime que está acima e algo que é, digamos, ruim está abaixo, isso faz parte das culturas. Então, Mateus está usando um símbolo para dizer que quando o homem sobe a montanha, ele se aproxima de Deus. Então, nós estamos na esfera divina. Vejam que esse elemento cultural está presente não apenas aqui neste texto de Mateus. Também, por exemplo, na cultura grega, se fala do Monte Olimpo, que era a morada dos deuses. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar o Monte Sinai, ou seja, Moisés sobe a montanha e lá recebe as tábuas da lei. Então, aqui também no Novo Testamento, além deste monte, nós temos aquele alto monte no qual Jesus subiu com Pedro, Tiago e João e ali se transfigurou diante deles. Então, vejam que o monte, quando temos essa referência no Novo Testamento, é o lugar do encontro com Deus. Fala-se então dessa transcendência, é a esfera divina na qual nós entramos. E é interessante esta referência porque Jesus, ao subir este monte, ele se senta. Aqui o sentar-se, na tradição do tempo de Jesus, indica duas coisas. A primeira coisa, indica estabilidade. Ou seja, com esta referência quer dizer que Jesus está no seu lugar. Já que ali é a esfera divina, então Jesus está no seu lugar, né? E em segundo lugar, indica uma atitude magisterial. Então, os professores, naquela época, eles costumavam ensinar sentados. Então, é o que nós vamos perceber, inclusive, aqui nesse texto, que Jesus não fala simplesmente. Ele abre a boca, começa a falar e ensina
os seus discípulos. Então, ali nós vemos que Jesus se coloca nesta atitude de mestre para esta multidão e para os seus discípulos. Versículo 2: E pôs-se a falar e os ensinava, dizendo. Aqui precisamos entender o alcance desse pronome pessoal do caso oblíquo, né? Quem são esses os? E os ensinava. Se refere à multidão ou se refere aos discípulos? Ao longo da história da interpretação desse texto, nós tivemos as duas interpretações. Então, alguns acham que Jesus fala para as multidões como um todo. Outros acham que Jesus fala exclusivamente para os seus discípulos. Agora, existe ainda uma terceira possibilidade. Ou seja, Jesus pode também falar para as multidões e para os seus discípulos. Essa parece ser a explicação mais lógica, porque, afinal de contas, no final do capítulo 7, o evangelista vai dizer o seguinte para nós: Aconteceu que, ao terminar Jesus estas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como os seus escribas. Então, de fato, a multidão também é uma destinatária das palavras de Jesus. É lógico que nós temos aqui graus de adesão distintos nesta multidão. A multidão pode vir a se tornar discípula de Jesus, mas nós temos aqui pessoas que se aproximam por curiosidade, às vezes por interesse, enfim, temos aqui níveis distintos dentro desta multidão. E logo a seguir nós temos as famosas bem-aventuranças, segundo essa versão do Evangelho de Mateus. Eu gostaria de mostrar que existe uma estrutura interna dentro desse discurso das bem-aventuranças. Chamo a atenção 8 bem-aventuranças, como vocês podem perceber aqui nesse texto, mas eu chamaria a atenção para algumas semelhanças que existem entre elas. Antes de tudo, existe uma espécie de moldura entre a primeira e a 8ª bem-aventuranças. Vejam que em ambas as bem-aventuranças existe essa categoria do reino dos céus. Então, na primeira bem-aventurança nós temos bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E na 8ª bem-aventurança, no versículo 10º, nós temos bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então vejam que em ambos os casos nós temos esta categoria de reino dos céus, fazendo uma espécie de moldura para esta bem-aventurança de Jesus. E essa categoria é fundamental para entendermos não apenas as bem-aventuranças aqui presentes, mas toda a ética apresentada por Jesus no Novo Testamento. O que se entendia, então, por reino de Deus? Antes de tudo, vamos dar uma olhada neste ambiente religioso de Jesus para vermos como as diferentes correntes daquele tempo entendiam esta ideia de reino de Deus. Seria um erro pensar que o judaísmo do tempo de Jesus fosse uma espécie de bloco, onde todo mundo pensa igual, fala igual, reza igual, acredita nas mesmas coisas. Não era assim que funcionava. Havia diferentes grupos ou seitas que rivalizavam entre si, cada qual tinha suas práticas muito bem determinadas e, lógico, cada grupo tinha crenças muito específicas. Alguns desses grupos são mencionados no Novo Testamento. Por exemplo, o grupo dos saduceus. Os saduceus eram uma classe dirigente, a dona do poder econômico da época, e era formado por pessoas que pertenciam à aristocracia não apenas civil, mas sobretudo por membros das mais importantes famílias sacerdotais da época. Portanto, nós estamos aqui falando da classe religiosa dominante. Eram eles que controlavam o santuário. O chefe do partido dos saduceus era, então, o sumo sacerdote. Os saduceus, pelo fato de serem a classe dominante,
é interessante que eles não tinham esta preocupação com esta pregação a respeito do reino de Deus, ou eles não esperavam nenhum tipo de Messias. E qual a razão disso? Acreditar no reino de Deus ou acreditar no Messias significava, sobretudo, esperar que este mundo no qual nós vivemos, ele vai sofrer uma mudança. E é evidente que os saduceus não queriam que essa mudança acontecesse. Afinal de contas, como eu já disse, eles eram a classe dominante. Toda mudança era vista com desconfiança por eles. Então, esta categoria de reino de Deus definitivamente não era uma preocupação deste grupo dos saduceus. Um outro grupo era o grupo dos fariseus. Os fariseus, este nome significa separados. Era um grupo religioso no tempo de Jesus, formado sobretudo por leigos, que se caracterizava pela prática minuciosa da lei. Politicamente falando, eles odiavam os romanos, mas não estavam dispostos a mover uma palha sequer para mudar a situação. Para eles, a mudança aconteceria quando o povo passasse a praticar de fato a lei de Deus. Ou seja, eles acreditavam no reino, nesta vinda do reino de Deus, mas para eles, o modo de se instaurar o reino de Deus era através da prática da lei. Noutras palavras, eles eram espiritualistas, não comprometidos, não engajados, digamos assim, com as causas concretas do seu tempo. Agora, o curioso é que os fariseus, eles eram os grandes responsáveis pela formação religiosa do povo. Então, eles exerciam uma influência imensa na mentalidade e na piedade das pessoas naquela época. O terceiro grupo é o grupo dos zelotas. É um grupo que surge do grupo dos fariseus, mas de pessoas insatisfeitas. Eles achavam que os fariseus, eles estavam de braços cruzados, não faziam nada para mudar a situação. Então o que eles decidiram fazer? Decidiram pegar em armas para expulsar os romanos. Então eles pregavam uma espécie de guerra santa. E nesta guerra santa, Deus iria intervir enviando o Messias. Então, a inauguração do reino de Deus se daria por meio desta guerra armada que eles iriam promover. E um quarto grupo, esse grupo não é mencionado nos evangelhos, nem em nenhum outro lugar na Sagrada Escritura, mas era um grupo que também exercia influência no judaísmo da época. Eram os chamados essênios. Talvez você já tenha ouvido falar das famosas grutas de Qumran ou dos manuscritos do Mar Morto. Esta comunidade dos essênios era uma seita de pessoas que se refugiaram ali nas imediações do Mar Morto, no deserto. Viviam em comunidade, sob a liderança de um mestre, de um guia espiritual. Alguns eram, inclusive, celibatários. Eles não se dedicavam a atividades de comércio, etc. Eles tinham regras de pureza muito rígidas que eram observadas, mas eles também, interessante, tinham esta concepção de reino de Deus. Eles julgavam que estavam vivendo já os últimos tempos e haveria de se instaurar uma grande batalha. Então vejam, nesse sentido, eles se assemelham muito aos zelotas. Eles se viam como este exército de Deus nesta batalha final. Então vejam que todos esses grupos judaicos do tempo de Jesus acreditavam de certa forma no reino de Deus. Os saduceus, eles evitavam esta ideia. Os fariseus achavam que o reino viria pela prática da lei. Já zelotas e essênios achavam que o reino se estabeleceria por meio de uma guerra santa. Agora, o interessante é que todos esses grupos tinham mais ou menos em comum algumas ideias. Ou seja, as instituições que mantinham Israel, elas eram intocáveis. E quais instituições eram essas? A monarquia, a lei e o templo. Essas instituições, de certa forma, para esses grupos, deveriam permanecer intocados. É interessante que no Evangelho de Mateus, essa categoria de reino de Deus já tinha sido mencionada antes do Sermão da Montanha. E justamente ela vai aparecer nos lábios do próprio Jesus.
Quando Jesus começar a pregar, depois de ter sido batizado, depois das tentações, as palavras de Jesus são as seguintes: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então percebam que na concepção de Jesus, o reino de Deus, ele não é uma construção dos homens. Ele não virá por meio de uma guerra santa, né? Ou não virá por meio da prática de preceitos. O reino de Deus, na concepção de Jesus, é algo, antes de tudo, que passa pela adesão do ser humano. Aqui, esse conceito de arrependimento é muito importante para nós. A palavra utilizada pelo evangelista Mateus para falar de arrependimento é a palavra metanoia, que significa esta mudança de paradigmas, a mudança de mentalidade, é assumir uma nova visão de mundo. Portanto, o reino de Deus é algo que se estabelece, antes de tudo, dentro do ser humano. É lógico que trará consequências para fora de nós, nas nossas relações, na sociedade em que nós vivemos. Mas, antes de tudo, o reino de Deus é algo que deve ser assumido pelo indivíduo, numa resposta livre, pessoal e intransferível. Depois dessa moldura literária da primeira e da oitava bem-aventuranças, que usam ali esta categoria do reino dos céus, nós podemos dividir as bem-aventuranças de Mateus em dois blocos, cada qual formado por 3 bem-aventuranças. As 3 primeiras são situações que são sofridas por aqueles que aderem ao reino de Deus. Então vejam, são situações negativas. Os mansos, os aflitos e os que têm fome e sede de justiça. Já as 3 últimas são bem-aventuranças que são praticadas por aqueles que aderem ao reino. Ou seja, são os misericordiosos, os puros de coração e os que promovem a paz. Gostaria de chamar a atenção de vocês para um outro ponto interessante que nós percebemos nessas bem-aventuranças. Na primeira e na oitava bem-aventuranças, os verbos estão no presente do indicativo. Então vejam, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A oitava também é a mesma forma. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse presente do indicativo não é uma informação, digamos, de pouca importância para nós. Isso significa dizer que o reino de Deus é uma realidade que já está presente em nossa vida. Ou seja, imaginar o reino dos céus como sendo simplesmente essa vida após a morte seria um erro da nossa parte. O reino dos céus significa admitir que nós já hoje podemos permitir esta soberania de Deus em nossa vida. Reino dos céus é isso. É quando a vontade de Deus acontece em nossa vida, quando Deus de fato governa a nossa existência. E qual é a grande vontade de Deus? É que o homem se ame, que o homem se respeite, se ajude, viva como irmão. Então, esta realidade, vejam, já é algo que nós podemos experimentar. Agora, o curioso é que os outros verbos das demais bem-aventuranças, as outras 6 bem-aventuranças, estão todos no futuro. Então, os mansos herdarão a terra, os aflitos serão consolados, os que têm fome e sede de justiça serão saciados, os misericordiosos alcançarão misericórdia, os puros de coração verão a Deus, e os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Então, 2 verbos no presente do indicativo, para indicar uma realidade que nós já podemos experimentar, e os demais verbos apontam para esta realidade transcendente, que supera de fato este mundo em que nós vivemos. Eu não me detenho aqui num comentário específico sobre cada uma das bem-aventuranças, porque isso daí certamente nós teremos a oportunidade de fazer em outras ocasiões.
Só gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns pormenores. Em primeiro lugar, Jesus não está recitando uma poesia. Quando nós lemos as bem-aventuranças, Jesus está nos apresentando uma nova postura em relação ao mundo. A palavra bem-aventurados significa felizes. Né? Em geral, que nós julgamos felizes aquelas pessoas que são bem-sucedidas nesse mundo, as pessoas que gozam de prestígio, as pessoas que desfrutam de determinados confortos neste mundo. Mas percebam aqui que nesse discurso de Jesus, parece que Jesus chama de felizes justamente aqueles que nós jamais consideraríamos assim. Felizes, na concepção de Jesus, são os pobres em espírito, são os mansos, são os aflitos, são os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz e os que são perseguidos. Ou seja, parece que a lógica aqui é completamente invertida. Isso é algo proposital nestas bem-aventuranças. De fato, nós precisamos entender esta nova lógica que o reino de Deus nos coloca. Esta lógica onde os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então não se trata de uma poesia, mas se trata de uma nova mentalidade que deve ser assimilada por nós. Daí a necessidade desta conversão pessoal. Quando Jesus prega o reino, admitir estas bem-aventuranças significa entrar nesta nova lógica do reino. Daí a mudança de mentalidade, a metanoia. Nós precisamos, de fato, assimilar este novo jeito de entender a realidade, de ver o mundo, para que, de fato, o reino de Deus aconteça no meio de nós. Uma outra questão é que esses ensinamentos que são colocados nos lábios de Jesus são o expoente de uma fé que já era vivida pelos primeiros cristãos. Quando nós olhamos aqueles relatos dos Atos dos Apóstolos que mostram uma comunidade coesa, uma comunidade na qual não havia ninguém que passava necessidade, onde todos se amavam e se respeitavam. Vejam que nós estamos falando de ensinamentos que são cimentados por uma autêntica vivência do Evangelho. Agora, precisamos entender que esta vivência só é possível não porque os cristãos sejam super-homens, não porque os cristãos eles possuam uma virtude acima da média. Não, a razão não está aqui. Os cristãos só conseguem viver essas exigências morais apresentadas por Jesus porque eles recebem uma força que não é deles, mas vem de fora. É esta força que eles recebem da Páscoa do Senhor, da ressurreição do Senhor. Esta dinamis, esta força da ressurreição é que anima os cristãos a colocarem esses ensinamentos que com certeza transcendem as nossas capacidades naturais. Percebam que aqui, de modo particular nas bem-aventuranças e em todos os ensinamentos do Novo Testamento, não podemos encarar esses ensinamentos de Jesus como uma nova lei, como se Jesus viesse substituir a Torá por uma outra lei. Não. Não se trata de um acúmulo de leis, porque a lei pressupõe justamente esse esforço do homem para colocar em prática, para ser colocado em prática. A lei, ela é simplesmente isso. O homem se empenha para se ajustar àquilo que ela determina. Aqui não é isso. A ética do Novo Testamento pressupõe uma participação nesta força que vem do Senhor ressuscitado. Uma vez que eu faço essa experiência de Jesus Cristo, eu me sinto animado a prosseguir, a permitir que Deus haja em minha vida e assim eu vou superando esses limites da minha natureza. Então, quando alguém faz esta experiência do ressuscitado, a sua vida experimenta uma metamorfose, uma mudança tão profunda que até os seus valores
sofrem uma transformação substancial. Ou seja, a pessoa não busca apoio nas suas próprias forças, mas busca apoio na ressurreição. E nós, sem dúvida alguma, conhecemos pessoas, e até mesmo, talvez nós podemos dar esse testemunho daquilo que o Evangelho faz em nós. Se nós olhamos para trás, para a nossa própria história, nós vemos como Deus vai nos mudando com o passar do tempo. Coisas que aparentemente eram impossíveis de serem praticadas. Por exemplo, às vezes temos determinados defeitos arraigados em nós. E com o tempo, na medida em que permitimos que o Senhor trabalhe o nosso coração, esses defeitos vão ficando cada vez mais distantes e quando nós percebemos, eles já não fazem parte da nossa vida. De onde nós tiramos essa força? Certamente não é de nós, mas é do Evangelho que gradativamente vai mudando o nosso coração. Então, assim, nós podemos dar esse testemunho pessoal do modo como a graça trabalha em nós. Então, vejam que a ética do Novo Testamento não se reduz a uma meia dúzia de preceitos. Ao apresentar esse preceito, Jesus também nos dá a sua graça, nos dá a força para podermos colocar esses seus preceitos em prática. Ao terminar esse nosso encontro, eu gostaria de fazer esse convite a vocês para lerem, então, pelo menos esses 3 capítulos do Evangelho de Mateus, o capítulo 5º ao 7º do seu Evangelho, para percebermos justamente este ideal que o Senhor coloca diante dos nossos olhos. Parece um ideal inalcançável, mas nós precisamos nos lembrar de que nós não estamos lutando com as nossas próprias forças. É o Senhor quem combate conosco, é o Senhor quem nos dá a sua graça para podermos superar esses limites que estão presentes aí na nossa natureza. Na próxima semana, nós teremos mais um encontro, no qual nós trataremos de um outro tema que nos ajudará a fazer igualmente uma leitura mais profunda dos Evangelhos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.